Vamos lá, carta à igreja de Pérgamo, tá? Apocalipse 2, a partir do verso 12. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, nós falamos aqui sobre as três operações diabólicas na igreja, né, reveladas por Jesus, né, nas cartas às igrejas da Ásia. Tá? Então, as cartas às igrejas da Ásia são do próprio Cristo. Tá? Não foi um apóstolo que escreveu, não foi João que escreveu. Essas cartas são do próprio Cristo. Tá? Então ele revelou três operações diabólicas na igreja. Ele revelou porque elas começavam naquele tempo e elas permanecem com a igreja até hoje. A primeira são as dos nicolaítas, depois o espírito de Jezabel e por último o espírito de Balaão. Tá? Jezabel era profetisa, já expliquei, né, a profecia, como funcionava a profecia de Jezabel. E Balaão também é um profeta. Quer dizer, não é que o Balaão ressuscitou dos mortos ou reencarnou em alguém e estava trabalhando na igreja primitiva. Não é isso. É o espírito que agia tanto em Jezabel, né, como em Balaão, tá? E que trabalhava na igreja, que começava a se manifestar na igreja, tá? Eu já expliquei a questão de Jezabel. Balaão vai mais ou menos na mesma linha, tá? Só que é diferente. Jezabel era, na verdade, filha do... Ela era uma profetisa de Baal. Entende? Ela era uma profetisa de Baal. E ela trouxe para Israel, no tempo dos reis, o culto a Baal. Quem era Balaão? Balaão viveu muito antes. Balaão viveu ainda no tempo que Israel estava no deserto. Tá? Nos dias que iam anteceder eles tomarem a terra de Canaã. Tá? E Balaque era o rei dos Moabitas. Tá? E, na verdade, aquelas nações que viviam em Canaã tinham muito medo de Israel. Né? E eles vinham o arraial de Israel montado, tudo, os exércitos de Israel todos preparados, eles sabiam que Israel estava já próximo, pronto a invadir a terra de Canaã. Então esse rei chamado Balaque, era rei dos Moabitas, contratou um profeta, que foi Balaão. Tá? Balaão, ele foi contratado, né? Tá. Foi contratado por um serviço. E ele foi então profetizar, né? Apesar dele dizer, não, aquilo que o Senhor colocar na minha boca eu vou falar. Mas mesmo assim ele
foi com Balaque e aceitou os presentes. Tá? Vamos abrir em 2 Pedro 2,15. Quem achar, pode ler. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Tá. Os quais aí são um grupo de falsos cristãos, falsos líderes, falsos profetas, né? Pessoas que ensinavam doutrinas, falsas doutrinas na igreja e tal, e Pedro está lidando com essas pessoas que eram enganadores e tal, e cita então a questão, liga eles diretamente a Balaão. Lê na sua versão. É a mesma. É a mesma? A sua versão é a mesma? Então eu vou ler na minha aqui. Isso aí é qual? Eu vou ler em 2 Pedro. Não pode deixar, a sua também acho que deve ser igual a deles. 2,15. Vou ler a partir do 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Então aqui o apóstolo Pedro está se referindo aos falsos profetas, aos falsos líderes, falsos mestres, entende? Que tem, na verdade, o desejo de enganar as pessoas inconstantes, instáveis, e tirar proveito delas. São homens gananciosos. Tá? Então, o que representa o espírito de Balaão? Balaão, na verdade, é símbolo daquele que profetiza por dinheiro. Tá? Ele simboliza ou exemplifica todo aquele que se envolve no meio da igreja ou no meio religioso em geral e começa a trabalhar, mas na verdade ele visa ganhar, ele visa receber, tá? Receber dinheiro. É a mesma Tá? coisa de quando a gente está na presença do Senhor e deixa de fazer a vontade do Senhor por coisas terrenas? Não. Ele está no meio do ministério da igreja por dinheiro. Tudo que ele faz é para arrecadar dinheiro. Para ele. Ele não é. Se ele fosse uma pessoa que ganhasse dinheiro em outras coisas e na igreja ministrasse sem ser por dinheiro, seria correto. Não, ele está na igreja pelo dinheiro. Tá? Para ganhar. Às vezes até entra dinheiro. pelo motivo certo, mas começa, né? Eu diria que muitos que atuam dessa forma, muitos deles, eu diria arrisco dizer que são até sinceros. Acham que realmente estão fazendo a vontade de Deus, ou fazendo certo. Só que o espírito que move eles não é o espírito de Deus, é o espírito de Balaão. Entende? Eles acham certo enriquecer ou lucrar, eles acham que é uma coisa correta, certa, ganharem dinheiro e até enriquecerem e lucrarem com a igreja. Entende? Veja bem, o versículo mais usado por eles, né? O versículo mais usado por eles é o que o apóstolo Paulo: digno é o obreiro do seu salário, tal. Só que o espírito de Balaão
vai muito além disso. Porque, na verdade, o termo ali usado por Paulo no grego não é o salário como nós conhecemos hoje. É o salário daquele que recebe um contrato de trabalho. Na verdade, o digno é obreiro do quê? Do seu sustento. O digno é obreiro de que, se ele está dedicado em tempo integral ao serviço missionário, de receber ajuda, de receber sustento. Tá? Mas veja bem, serviço missionário. Quem é o missionário? É aquele que vai para fora da sua casa, para fora da sua família, para fora da sua cidade, Não tem como. e vai morar em outro lugar para evangelizar. Por um tempo também. Vai né? saindo em canto em canto, né? Ele vai, entende? Não é esse tipo de missionário de hoje que ele mora aqui nessa cidade e ele fica rodando as igrejas, pregando aqui, pregando ali. Entende? Não é isso. O verdadeiro missionário não é esse. Entende? O verdadeiro missionário não é esse. Ele mora aqui, mas ele assume o título de missionário. Uhum. E ele vai nas igrejas pregar e tal, e faz um determinado trabalho, campanhas e tal. Não é esse que é digno do seu salário. Entende? O digno do seu salário é aquele que deixa sua casa, seus parentes, tudo, pessoas, lugares conhecidos, lugares onde estão os seus parentes, seus amigos e tal, e ele vai para uma outra terra. Né? Abre mão de muitas coisas, até mesmo de certo conforto, entende? E vai para uma outra terra. Esse é o missionário, que seria um obreiro digno do seu sustento, do seu salário. Agora, de quem que o espírito de Balaão se refere aqui? O que caracteriza o espírito de Balaão? Como eu falei antes, caracteriza o profeta que profetiza por dinheiro. Tá? Em relação à igreja, ele é aquilo que Jesus chamou de o mercenário. O que é um mercenário? Mercenário é uma pessoa que tem uma especialidade, uma habilidade específica. Vocês já assistiram esses filmes aí do Stallone, Mercenários? É isso. Eles são especialistas na guerra, não é isso? Na arte da guerra, do combate. Então eles são recrutados, contratados para realizar um determinado serviço dentro dessa especialidade que eles têm. Eles são especialistas, eles são profissionais da guerra, do combate, né? de ações de combate. O mercenário é mais ou menos isso, só que ele não atua apenas na área da guerra, existem outros tipos de mercenários. É o tipo do freelancer, entende? Ele é profissional de uma determinada função, uma empresa precisa do serviço dele, mas não precisa do serviço dele permanentemente. Então ele faz um contrato de um mês, um contrato de até de um ano, um contrato, e ele vai e trabalha dentro daquela empresa na sua função. Isto é o mercenário. A palavra o mercenário ganhou uma conotação de bandido, mas não é. Mercenário é isso. Tá? Não é um bandido. O mercenário é um profissional de uma determinada função que é contratado para trabalhar durante um tempo por dinheiro. Ele vai receber. Entende? Ele vai ganhar para fazer aquilo. Jesus, então, faz, no capítulo 10 de João, ele faz a comparação entre o pastor e o mercenário. Então existiam naquele tempo, no tempo de Jesus, pessoas que eram contratadas para cuidar de ovelhas. Entende? Eles eram contratados pelo dono das ovelhas, ou pelo dono
do rebanho, eles eram pastores profissionais. O que eu digo pastores? Eu estou falando pastor de ovelhas, não é pastor de homens. Eles eram pastores profissionais. Sabiam, eram profissionais daquela área, daquela função, né, de cuidar do rebanho, de conseguir o alimento, conseguir conduzir o rebanho, tal. E eles eram então contratados, eles trabalhavam por dinheiro, tá? Vamos abrir lá em João, capítulo 10, para a gente entender um pouco melhor o que isso significa. Evangelho de João, capítulo 10. Lê aí o jeito na sua versão. O 10. Pode ler. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Continua. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Sim, tá bom. Então deu para entender o que Jesus está querendo dizer? Então existe o pastor das ovelhas e existe o mercenário. Aqui na minha versão ele é chamado de assalariado. Ele não é propriamente um ladrão, um sem vergonha, não. Ele é um assalariado. Ele está ali pelo dinheiro. Entende? Aí o que acontece? O dono das ovelhas, se ele vê vir o lobo, o que ele faz? Ele se coloca na frente do lobo e defende o rebanho. Né? Porque o rebanho pertence a ele, o rebanho é dele. O mercenário não, o que ele faz? Ele foge. Não é dele mesmo. Entende? Eu não vou dar minha vida por essas ovelhas. Eu não vou arriscar a minha pele, arriscar a minha vida por elas. A coisa começou a ficar meio... A situação começou a ficar meio começou a estreitar muito, aqui eu caio fora. Né? Por quê? Porque ele está lá pelo dinheiro, ele não tem cuidado das ovelhas, ele não está preocupado com elas. Entende? Agora, como é que a gente transfere isso para a igreja, para o mundo espiritual, né? Para o reino de Deus, vamos dizer assim.
Exatamente isso. O espírito de Balaão é isso, é o espírito do mercenário. Entende? É aquele que ele está ali, ele se envolve no meio da obra, vamos dizer assim, da obra de Deus, ou do trabalho de Deus, mas ele é um profissional da religião. Ele é um religioso profissional. Ele aprendeu a se mover, a se movimentar, a falar e a agir no meio religioso. Seria mais ou menos tipo, a igreja está numa certa situação assim, aí começa a chama uma pessoa que sabe que vai chamar pessoas para conseguir trazer dinheiro, mesmo que ele pague para essa pessoa. Paga, chega ali, ele começa a falar bem, entendeu? Aí chama, vamos fazer um voto, vamos não sei o quê. Aí vai tirando dinheiro do povo, aí depois tem a parte dele e a parte da igreja. Tá. E depois você não é da igreja, ele sai, vai embora. É isso, vai. Agora, veja bem que no contexto do espírito de Balaão foi citado o nicolaísmo. Vocês perceberam? Nicolaísmo. Porque o espírito de Balaão trabalha junto com o nicolaísmo. Eu já expliquei o que é o nicolaísmo. Quem é que contrata o mercenário? O nicolaíta. Quem é o nicolaíta? É o chefão da igreja. É aquele que acha que ele é dono dela. Entende? Aquele que acha que a igreja é dele. Pertence a ele. Entende? O nicolaísmo é a hierarquia eclesiástica. É a hierarquia, é o clero da igreja. O clero não existe só na igreja católica. A igreja evangélica também tem clero. Também tem os seus dominantes. Entende? No entanto, o Evangelho ensinou que isso não existe. A prática de hierarquia na igreja é uma prática dos nicolaítas. Eu já expliquei como é que eles surgiram e por que eles achavam que poderiam mandar na igreja, ou dominar a igreja. Entende? A igreja foi estabelecida para ter só um pastor. Quem é? Jesus. Entende? Ele não fala de outros pastores aqui, ele fala dele. Eu sou o bom pastor. Entende? Eu sou o pastor. O único pastor. Entende? Quando ele estabeleceu o corpo da igreja, ele disse: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Para a edificação da igreja, ele estabeleceu o quê? Os 5 ministérios. Que é o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, Diáconos? pastores e mestres. Os diáconos foram estabelecidos pelos apóstolos. Tá? Esses foram estabelecidos por Cristo. Tá? Pastores aí não é esse tipo de pastor que tem hoje. Entende? Por quê? Porque esses 5 ministérios, eles não são hierárquicos. São dons, né? São dons. São serviços. Entende? É uma maneira de você edificar os irmãos usando do seu dom, do seu serviço. Cada um tem um dom específico? Dentro dos 5 ministérios, sim. Tem os profetas, os apóstolos, e tem outros dons. Tem os dons do Espírito Santo e tem outros dons. O amor, caridade, né? Entende? Tem dom até de caridade, não. Dom de receber as pessoas, não. E de acolher as pessoas. Uma pessoa que acolhe bem, que ampara as pessoas. Hospitaleiro. Tem dom até de hospitalidade. Tem vários dons. Entende? Todos esses dons são para o quê? Para o serviço à igreja, para servir os santos. O nicolaísmo transformou esses serviços em cargos. Entende? Transformou esses serviços em cargos, em hierarquias.
Aí foi criado o quê? A posição de pastor-presidente, vice-presidente, obreiro, aspirante, tudo isso são braços do nicolaísmo. O que Jesus disse a respeito do nicolaísmo? Que ele detesta o nicolaísmo. Entende? Que ele odeia o nicolaísmo. Entende? Ô, pastor, pode fazer uma pergunta? Assim, ó, mas tem uma palavra que a gente leu que fala que quando a gente ora por uma pessoa, né? Tipo assim, a nossa oração não tem feito para chamar os presbíteros no enfermo e ungir. Os presbíteros da igreja, Paulo estabeleceu presbíteros, eles não eram chefes da igreja. Eles apenas organizavam as assembleias, reuniões. Eram pessoas um pouco mais experientes, eles organizavam para que houvesse o que? Ordem nas assembleias, nas reuniões, na igreja. A igreja não era templo, não era casa, a igreja eram as pessoas, eram as reuniões. Onde iam se reunir, ele ia para organizar. Mas que ele não era uma superior. Ele não era um chefe das pessoas, ele era apenas um organizador das assembleias. Que o apóstolo Paulo nomeava com o consenso de todos. Ele não nomeava, você vai ser, ele aqui. Era por escolha, né? Não era isso, não. Era de consenso de todos. Aqueles que eram mais experientes, aqueles que tinham... Muitas vezes o critério era uma pessoa que já tinha exposto a vida por Cristo. Era um critério usado. Alguém que já tinha arriscado a vida por Jesus. Já tinha estado em perigo de morte pela causa de Cristo. Então, muitas vezes era um critério usado. Entende? Tem outros critérios ali, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, tal. Então havia um consenso de alguns homens que eram exemplos do rebanho, e eles eram, então, pelo consenso de todos, homens que presidiam as assembleias, ou as reuniões, organizavam as reuniões, para que houvesse ordem na reunião, entende? Mas eles não eram chefes da igreja. Não é igual hoje, né? Foi com o advento do nicolaísmo que esses homens começaram a se tornar chefes. Começaram a ter poder. Começaram a ter poder político. Toda vez que você é chefe de um grupo, você é um político. Entende? Você é um político. Então, o nicolaísmo trouxe isso. E o presbítero, ele tem... pelo que fala lá, que chama ele para orar e curar os enfermos. Então, na verdade, ele tem um dom, né? Não é... Mas não é porque... Mas acho que é pelo testemunho dele, exatamente, por isso que vem testemunho. O dom, né? Porque todo esse testemunho que ele falou... Poxa vida, se não for... Era um homem que era respeitado, tinha tinha uma boa reputação no meio da igreja, tal, e ele acabava ficando ali organizando aquela assembleia. Mas ele não era chefe, ele não comandava a vida das pessoas, ele não mandava na igreja, ele organizava. Quando a igreja se institucionalizou, se tornou uma instituição, aí houve a necessidade de se criar uma chefia para a igreja, porque a instituição precisa de chefe. A igreja nunca precisou de chefe, ela só tem um cabeça, que é Cristo, um pastor, que é Cristo. Como ela se institucionalizou, se tornou uma instituição, começou a entrar dinheiro, aí pessoas começaram a dominar. E precisa de cargos para poder organizar. Exatamente. Se você forma uma igreja como instituição, você precisa de cargos. Senão não tem Você como. precisa de cargos de confiança. Aí se cria cargos, se cria uma hierarquia. Entende? Para você dominar aquilo. Então, os nicolaítas, eles têm sua manifestação lá, a sua forma de agir, muito ligada ao espírito de Balaão. Porque são os nicolaítas que trazem os mercenários para a igreja. Por quê? Como o nicolaíta é um chefe de organização, é um chefe de instituição, essa instituição precisa de dinheiro. Tá? A denominação precisa de dinheiro para funcionar como denominação, como instituição. Ela tem a sua marca, porque hoje a igreja
como instituição, se transformou numa empresa. Precisa de dinheiro, precisa... Então o que acontece? Quando o pastor denominacional, o nicolaíta, precisa de dinheiro, ele chama o mercenário. Quem é o mercenário? É o profeta profissional. É o pregador profissional. É aquele que aprende a arte de profetizar, aprende a arte de oratória, aprende muitas vezes artes úteis como a da hipnose e do poder de persuasão. Sugestão. Poder de sugestão, aprende a sugestionar pessoas para cair, para desmaiar, para tudo e fazer a sua performance, o seu show. Ele é um mentalista. O que é um mentalista? É uma pessoa que ela conversa com você e pelo modo como você fala, pelo modo como você se porta, pela sua postura, ela descobre traços da sua psicologia. Se ela está ligada à religião, ela vai profetizar e falar coisas de você que você vai dizer, é mesmo, eu sou assim mesmo. Eu faço isso, eu penso assim mesmo. É só os psicólogos aí. Entende? Ele vai dizer, ele vai enganar você, dizendo que Deus é que está revelando para ele aquilo, quando na verdade ele é um mentalista, ele aprendeu a profissão de mentalizar. E descobrir os seus... Pela maneira como você senta, pela maneira como você fala, pela maneira como você olha, pela maneira como você reage a certas palavras, a certas insinuações, ele já capta. Aí ele vai em você e começa a profetizar, começa a falar como você é, do jeito que você é, do jeito que você pensa, do jeito que você age, os tipos de problemas que você tem. E a pessoa fica... Tá? Que o cara consegue descobrir o nome da Truque de pessoa. mestre? Truque de mestre. Nossa, gente, cara. Você Esse tem lá? cara. Não tem. Gente, tem mercenário que usa até Facebook para profetizar. Ele descobre o perfil de vários membros da igreja, isso já foi documentado, tá? Ele descobre o perfil de vários membros de uma determinada igreja onde ele vai pregar, onde ele vai fazer uma campanha. Antes de ir, ele entra no Face da igreja. Ele entra no Face das pessoas. Aí pega um membro, deixa o... Muitas vezes o próprio pastor da igreja Passa. ajuda ele nisso. Mesmo. Não estou falando de todos, gente. Sim, Estou falando há casos. Entende? Aí na hora do culto ele vai nas pessoas certas. Fala o nome de parentes da pessoa, porque ele viu no perfil da pessoa, viu ali nas fotos da pessoa, parentes. Facebook é um campo fértil para os mercenários. Porque as pessoas põem tudo no Facebook. Vou pagar meu perfil. Tudo, filho, tudo. Você está passando por alguma enfermidade, está fazendo um tratamento. O pessoal tem... Tem Tá entendendo? Você vai no Ele banheiro. fala, vai curar e tal. Sendo que já viu lá que Já viu, cara. Ele já deu uma passada de pelo seguir. próprio Facebook da igreja, ele entra lá, já vê o perfil dos irmãos da igreja, porque todos os irmãos, a igreja tem um Facebook, os irmãos estão todos ligados ao Facebook da igreja, né? São, como é que falam? Amigos, né? Então, estão já acoplados ao Facebook da igreja. Ali ele vê, ali é um campo fértil. Entende? Para ele começar a fazer suas profecias. Olha, eu não quero lançar um espírito cético em vocês. Mas eu estou dizendo que isso acontece. O cara vai ficar com a pulga atrás da orelha. Você está numa instituição, você está numa denominação, tudo pode acontecer. Você está exposto a isso, a ser enganado. Entende? Você vai numa determinada campanha de libertação, campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Tem um missionário convidado. Olha, é batata, 60%, 70% de ser um desses que está lá. Tem pastores que sabem do que se trata, tem pastores que não sabem. Tá? Mas esses que não sabem é uma porcentagem mínima, gente. Muitos pastores sabem exatamente do que se trata.
eles estão precisando de dinheiro, eles estão precisando de levantar a denominação ali, ou, sei lá, a igreja ali. Eu falo igreja, eu falo denominação, tá? A instituição, tal, tá precisando mostrar serviço, de repente ele tem uma sede que está pressionando ele, você está arrecadando pouco, você tem que arrecadar mais. Entende? É toda uma estrutura mercenária, na verdade. Porque o sistema religioso, o sistema denominacional favorece isso, gente. Verdade. Infelizmente, mas é verdade. O sistema denominacional favorece esse tipo de trabalho, né? Vamos dizer assim. E tem gente que vive disso. É verdade. Ele não é um missionário verdadeiro, aquele que abre mão, aquele que vai para outro, até para outro país, vai para um país pobre como a Índia, como a, sei lá, como a Somália, como Angola, Ou aqui África. mesmo, lá no Pernambuco, lá tal, no pessoal, né? Afastado mesmo. Se afasta muitas vezes dos seus parentes, tudo. Isso, entendeu? E vai, isso é o verdadeiro. Agora, esses caras que fazem esse tipo de serviço, a maioria deles se enquadra nisso. Não passam de mercenários. Pode ser que alguns deles façam isso, Sim, como é que eu vou dizer? Inocentemente. É difícil. É difícil usar a palavra Se inocente. olhar o Face da pessoa, memorizar Ah, tudo não, aí. isso não. Mas eu tô falando assim, por exemplo, o cara achar mesmo que, sei lá, por algum motivo, o Senhor chamou ele para trabalhar só para obra e ele achar um jeito de, sei lá, pensar Não, umas ferramentas a mais. ferramentas para poder. Eu falo isso para vocês também não acharem que todos eles são um bando Não, a de gente sabe que tem. de 7-1, né? Sei lá, 7-1. uma coisa assim. Mas é difícil você usaria o termo inocente, porque ele não está sendo inocente. Pode ser que ele ache que ele tem o direito de fazer isso. Pode ser, gente. Pode ser que ele ache que ele tem o direito de fazer isso. E no fim ele vai dizer, mas eu estou trabalhando para Deus. A igreja está enchendo de gente, estou ganhando almas. Olha quanta gente se... Usar todas essas técnicas conscientemente e ainda assim achar que está trabalhando para Deus. Está servindo a Deus. Sim. Pode ser. Pode ser que haja casos assim. Entende? Mas depois de um certo tempo que o cara está nesse meio, ele pode ser tudo menos inocente. Depois de um certo meio que ele está, um certo tempo que ele aprendeu essas técnicas. Infelizmente, o meio denominacional dá muita vazão para o surgimento desse tipo de pessoa. E isso já existia na época da igreja primitiva, não é uma coisa nova. Isso já existia, entende? Tanto que Jesus cita a questão aí. Lá na antiguidade, antes mesmo do surgimento do Estado de Israel, do país de Israel, já existia. Balaão era um tipo assim. Entende? Era um profeta que profetizava, revelava, fazia lá suas revelações, suas visões, por dinheiro. Recebia para fazer aquele trabalho. Então nós temos aí o espírito de Balaão. É assim que ele trabalha na igreja. Eu falo igreja nas pessoas que se reúnem nas denominações. Que ali tem pessoas da igreja, tem pessoas que são realmente Isso convertidas a entra Jesus. também as pessoas que louvam também? Por dinheiro? Por exemplo, Pode. chama a pessoa e a pessoa só vai se pagar o cachê. Com ou certeza. fazer É um serviço mercenário. É um serviço mercenário, porque ele está indo ali por dinheiro e não por E Cristo. pelos mesmos propósitos do profeta mercenário. Sim. Nossa, balão. Pra chamar a gente. Chamar a gente, fazer um movimento na igreja. Cantor famoso, que Isso, aparece é na verdade. mídia, E todos esses que grava CD.
Todo Todos mundo esses conhece. famosos. Desculpe dizer, mas é poucos que se salvam desses. Se é que se salva algum. Não, eu creio que se salva sim. Que cobre pra cantar. Oi? Não, mas às vezes. Tá, tem alguns que cobram Esse aqui é o serviço dele. e né, acham trabalho. que eles acham que podem. Eles acham que têm o direito de fazê-lo. Agora, por exemplo, se vai um cantor, vamos dizer que a gente chama um cantor pra vir pra cá. Pô, pra poder ele vir, vai ter que vir toda a orquestra dele, tudo. Então vai ter tudo um dinheiro. Talvez ele sozinho não cobraria, mas o resto tudo. Aí você tem que manter hospedagem, vir pra cá, o cara vem de Londres, tem tudo isso, entendeu? É uma indústria. A É uma indústria indústria, gospel, ela é. Mas Ela, você tá de fora, você tem uns que... veja bem, a indústria Não, não, gospel, falando assim, às vezes. da música gospel, ela é uma indústria de música de entretenimento como outras qualquer, como outras. É os mesmos princípios. Pode ser que pessoas estejam fazendo isso sinceramente, mas não significa que estejam certas. Ah, sim, isso é verdade. Pode ser que algum músico ou cantor ou cantora faça isso de uma maneira, como é que eu vou dizer? Usar a palavra inocente é difícil nessa questão, é duro usar. Mas tudo bem, Na que ignorância. seja inocentemente ou ela faz isso sinceramente. Ela realmente sinceramente Ela acha que acredita tem o que direito aquilo é de certo. fazer. Ela acha que, na verdade, todos que são esses artistas gospel que são entrevistados, eles vão na mesma linha. Eu tenho o direito de fazer, digno ao obreiro do seu salário, isso e aquilo. E também vai entrar um pouco, que nem você falou do Nicolaitas, é mais errado, eu assim, pelo ponto de vista, a pessoa que contrata, porque quando ele contrata, ele já quer que venha a multidão. Pois é que nem eu lembro o caso que houve lá do como é que chama? Não é o Regis Danese, aquele que do Thales Que não foi, Roberto, aquele pagou, tá, né? que foi num show lá e aí não cantou porque ele falou que o som tava o som não estava bom, não tinha som. Ele falou assim, não tem som, como é que eu vou cantar se não tem som? Tal. Aí o tal pastor lá que contratou, ele falou, não, tinha som sim. Tanto que eu falei, eu estava no meu microfone falando, como é que não tinha som? Tinha só o nível dele, né? Mas ele mentiu. Entende? Tinha som. Tinha como fazer. Por alguma razão ele não fez. Eu acho que foi uma questão de dinheiro mesmo. O cara acabou no fim, não deu o que ele que tinha contratado, que tinha combinado. Ele não cantou. Entende? Aí não cantou, aí teve aquela polêmica toda. Nenhum dos dois tinha razão. Ele por ter cobrado e não ter cantado, porque parece que o cachê não foi combinado, e o pastor por ter contratado. Entende? Os dois estavam errados. Aí o pastor foi na internet, explicou, mostrou os contratos, mostrou tudo que foi pago, tudo que não foi pago sim, está aqui o contrato. É uma polêmica. Entende? Uma polêmica inútil para a igreja, que só denegre o nome de Cristo. Entende? Desonra Cristo, desonra o evangelho verdadeiro. É uma desonra, um escândalo para o verdadeiro evangelho. Por quê? Por causa disso. É o espírito de Balaão, gente. Porque ele está aí para gerar escândalo mesmo. Na verdade, o que o espírito de Balaão quer é fazer tudo isso e que venha público mesmo. Que gere escândalos, que gere descrédito para o verdadeiro evangelho. Quando uma pessoa quer pregar o verdadeiro evangelho, ela já é automaticamente taxada. Entende? Ela já é automaticamente taxada, porque as pessoas estão fazendo isso, estão trabalhando nisso. Qualquer pessoa que já se sentiu enganada, lesada pelo espírito de Balaão dentro de uma igreja evangélica, que se sentiu enganada, ela não vai querer ouvir mais de ninguém que abra a Bíblia na frente dela, ela não vai querer mais saber. Para ela todo mundo é mercenário, é ladrão, é sem vergonha, é mentiroso.
É isso que o espírito de Balaão quer. Ele quer promover isso, enganar as pessoas, decepcionar as pessoas, para lançar o quê? Uma sombra, um descrédito sobre aqueles que querem realmente ensinar o Evangelho, ensinar a palavra. Entende? E na verdade são muito mais afetados os que estão fora do que aqueles que estão dentro. Porque parece que os que estão dentro gostam disso. Gostam dessa. Eles se acostumaram a ser entretidos na igreja. Eles já perderam o foco do Evangelho há muito tempo. Estou falando só de líderes, estou falando de membresias também. A gente mete aí a linha dos líderes, mas eles estão lá porque tem pessoas que querem isso. Lembra que eu falei, o apóstolo Paulo falou em Timóteo? Nos últimos dias os homens teriam como que comichões nos ouvidos. Não suportariam a sã doutrina. Teriam como coceiras nos ouvidos, buscando o mestre segundo as suas cobiças. Então, tem o mercenário porque tem gente que quer o mercenário, que gosta disso. Né? Dizem que mulher de malandro gosta de apanhar, eu não sei lá se isso é verdade. Leva tapa e dá mais, bate mais, parece que gosta. Quanto mais apanha, mais gosta do homem. Mas é desse lado aqui, ó, que o outro não ficou roxo. É como aquele cara, quanto mais a mulher trai ele, mais ele quer aquela mulher. Meu tio falava isso. Quanto mais a mulher apanha, mais ela ama o cara, mas não deixa o cara. E a mulher é a mesma coisa. Eu acredito que é. E o homem é a mesma coisa. Quanto mais a mulher trai ele, parece que mais ele quer aquela. A mulher, não quero você! Não, eu quero. Quero! É verdade. Vai andar, não! E pior que é verdade, fica nos pés dela. Só porque falou não. Parece que os crentes É são verdade. igual. Parece que quanto mais... Parece que gosta. Eles sabem dessas histórias muitas vezes. Sabem dessas coisas. Sabem que o cantor vai lá e cobra 40, 50 mil para cantar uma noite. Sabem que isso é uma... Que é um... Dá um pouquinho pra trás. Esse cantor tem empresário também, né? Oi? Esse cantor também tem, da música gospel, tem empresário, não tem? Ô, pastor, Tem, tudo igual, tudo igual. Fala, aí em Pedro, que a gente deu de Pedro, né? Falou que o senhor usou uma jumenta para falar com o Balaão, né? Depois disso ele se converteu, se arrependeu? Não. Depois disso ele ainda continuou. Nossa, Caramba, depois disso, só um animal falar comigo e vou continuar a mesma coisa. Gente, Israel viu o mar vermelho se abrir diante deles. 10 dias depois estavam adorando o bezerro de ouro. Não quer dizer nada, gente. A gente fala, se eles verem isso, sinal, vão crer. Não vão crer. Não há sinais. Você fala bem-aventurados Entende? que não viram, né? Tem o pastor, ele acha que se eu trouxer esse camarada aqui e revelar, aí o pessoal vai acreditar. Não vai. Não vai. Quer mais do que Israel, gente. Ouviu a voz de Deus em cima do monte. Caramba, Ouviu, ouvi a voz, né? Ouviu aqui, não é espiritualmente, não. Ouviu com esses ouvidos a voz dele lá. Eu tive o pão do céu, né? E adoraram o bezerro de ouro. Moisés ficou 40 dias lá e eles acharam que Moisés tinha morrido e começaram a adorar o bezerro. Não tem nada. Não quer dizer nada. Entende? Pode não querer dizer nada isso. E outra, a gente não vê tanta O cristão gente não hoje segue sinais. que Sinais é curado seguem o mesmo, cristão. que o Senhor cura a pessoa lá, talvez de um câncer, não sei o que, e não consegue ficar na posição. Não. É um milagre, gente. Na sua vida você ia morrer. É mesmo, tá com Câncer, né? câncer ou com AIDS, né? Aí é curado e Conheci pessoas que foram curadas por Deus de câncer e morreram incrédulas, morreram no pecado. Então não é sinais. Ele que vai recebeu uma salvar. cura de câncer, uma cura de uma doença terminal, de uma doença fatal, e não se converteram. Não se converteram. Sinais não são garantia de conversão. Entende? A igreja está cheia de sinais, isso não quer dizer nada. Entende? Não quer dizer absolutamente nada esses sinais. Mesmo aqueles sinais da igreja primitiva, mesmo os sinais de Jesus, gente, com todos aqueles sinais, muitos não creram nele, não acreditaram nele. O que os fariseus falaram quando eles estavam ali conspirando contra Jesus? Este homem opera muitos sinais.
Que faremos? Logo todos vão crer nele, tem que morrer. Eles reconheceram os sinais, mas mesmo assim liberavam a morte dele. Eles estavam preocupados com a posição deles. Este homem, todos vão seguir a ele, virão